a política e a religião se complementam? Deixa eu me apresentar melhor, eu sou o pastor Daniel Lemos Júnior, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui no Aventureiro, em Joinville, né? E estou recebendo esses 3 jovens simpáticos aqui para nós falar então um pouco sobre política e religião, é isso? Bom, eu parto do seguinte princípio, política e religião. Eu precisaria, assim, é claro, né? Não é esse o objetivo, mas o que vocês pretendem com a expressão política? Por quê? Porque se é para tratar da política partidária que nós temos no nosso país, é complicado, né? Agora, se fosse falar de política enquanto essência de política, eu diria que ela tem tudo a ver com a religião, né? Eu diria que a política, enquanto a essência de governar, a essência de administrar a polis, o povo, eu diria que ela tem tudo a ver com religião, porque religião também é administrar, não vou dizer administrar pessoas, mas cuidar de pessoas, e nesse cuidar de pessoas você acaba muitas das vezes interferindo na vida delas com conselhos, né? Interferência no que diz respeito a aconselhar. E teoricamente a política também deveria ser dessa forma, só que não no âmbito espiritual, né? O que separaria a política da religião, no que diz respeito à essência da política, no meu entendimento, é que a política se preocuparia com a sociedade no modo físico, né? E a igreja se preocuparia com a sociedade do modo espiritual. O problema é que aqui no Brasil esses dois termos, tanto o termo política quanto o termo religião, sofre bastante interferência, né? E no Brasil, o que a gente tem de religião hoje, muitas das vezes se tornou uma manipulação do povo, isso no meu entendimento, no entendimento particular meu. E a política se tornou a política partidária que a gente conhece, que infelizmente é cada um preocupando com si e muito menos com o povo. Em que momento a religião não deve interferir na política? Uma vez que a política teria por obrigação o bem-estar do povo, né, o bem-estar físico do povo, eu acho ruim quando a religião interfere no que diz respeito à opinião do povo. Por exemplo, vamos usar agora o exemplo que a gente tem pela frente, um pleito eleitoral. Estamos aí para uma disputa, né, uma corrida, digamos assim, de um pleito eleitoral, onde nós temos vários candidatos A, B, C e D. Eu acho muito errado quando a religião, quando um pastor, por exemplo, assumiu o púlpito da sua igreja, a tribuna da sua igreja, para dizer: optem por A, não optem por B. E o que é pior, quando usam expressões bíblicas de fé, B é do demônio. Vou falar bem declarado para vocês entenderem, né? O partido B é do demônio, o partido A é nosso amigo, então vamos votar nele. Eu acho que isso é muito errado. Eu acho que um pastor, eu acho que um líder religioso, ele deve aconselhar o seu povo sempre a ser pautado pela Bíblia e pela ética cristã. Se eu for dentro dessa opinião política fazer alguma coisa que fira os meus princípios bíblicos, é errado. Agora, eu, quanto pastor, se a pergunta é essa, em que momento a política não deve interferir, eu acho que principalmente por ser a nossa política brasileira uma política partidarista, democrática, eu acho que a igreja, a religião, né, não deve interferir na opinião do povo. E por fim, a última pergunta é: a religião pode constituir a ética sem desrespeitar o comportamento social? Na geração em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, a ética ela vai ter variações. Existe a ética cristã, existe a ética científica, né? Por exemplo, você já deve ter ouvido, vocês no segundo ano já devem ter ouvido falar do embate entre da onde veio o homem. A ciência, a ética científica tem uma versão, a ética religiosa tem uma versão. Não vou dizer nem a ética, vou dizer os conceitos. O conceito científico tem um e o conceito religioso tem outro. E daí como é que eu vou dizer para ti assim, ó, que a religião teria uma ética geral? Eu não consigo dizer isso. A religião, ela tem a ética, ela segue, pelo menos os religiosos evangélicos, o qual eu sou um pastor, né? Eu sou um pastor de uma igreja evangélica pentecostal, que a gente tem a ética pautada na ética cristã, né? Nos ensinamentos que Cristo, por que ética cristã? Porque é os ensinamentos que Cristo deixou como preceitos
de aconselhamento para uma vida melhor, digamos assim, vida melhor, né, de um âmbito bem generalizado, mas o bem-estar humano, né, o prazer pessoal de cada um, segundo o que a Bíblia ensina, é obedecer à palavra de Deus, é andar segundo os moldes da palavra de Deus. Não sei se eu me fiz claro para vocês, mas é isso aí. Como a política e a religião se complementam? Bem, nós não podemos estabelecer uma dicotomia, uma divisão entre política e religião, cada um com a sua missão fechada, separada uma da outra. Não, pelo contrário, deve haver uma complementação de uma para com a outra. A política deve complementar, auxiliar na caminhada da religião, e a religião, por sua vez, também complementar e auxiliar na caminhada da política. Se nos fecharmos cada um na sua função, esvaziaria demais a missão de cada entidade, esvaziaria demais. É dever da religião indicar pistas, sugerir, propor caminhos para uma boa política, não política partidária. É necessário diferenciar o que é política e o que é política partidária. Não é missão da religião apontar partidos, candidatos, mas é missão da religião estar junto, caminhar junto da política. É missão da religião caminhar junto com a política. Então, por isso, política e religião, elas devem se integrar, se complementar. Cristo foi um líder religioso que soube muito bem trabalhar também o âmbito político. Ele não simplesmente curou, não simplesmente multiplicou o pão, mas ele trabalhou também o âmbito político. Ele criticou, ele condenou, ele indicou pistas, caminho a ser seguido, ele de fato exerceu política. Mais uma vez eu digo, não política partidária, mas verdadeiramente ele fez política. E é essa a missão da igreja, enquanto continuadora da missão e das obras de Cristo. Em que momento a religião não deve interferir na política? Como eu acabei de dizer, é missão da religião também integrar-se à política. O que não deve haver é uma política partidária. Não é função da religião dizer vota naquele partido ou naquele candidato, mas é função e missão da religião indicar, propor caminhos. Como, por exemplo, nós enquanto cristãos somos favoráveis à vida, então é missão da religião orientar. O cristão, ele não deve buscar um partido ou um político que se oponha à vida. Hoje se fala muito da lei que descriminaliza o aborto. É missão da igreja orientar os seus fiéis para que se oponham a partidos e candidatos que são favoráveis, por exemplo, ao aborto. Mais uma vez, volto a dizer, a igreja não cabe à igreja a política partidária, mas sim cabe à igreja indicar pistas, indicar o caminho para cada fiel, para cada cristão. A religião pode constituir a ética sem desrespeitar o comportamento social? É missão da religião a construção da ética, é também uma das funções da religião. A religião desassociada à ética, ela se torna qualquer coisa, exceto religião. Cristo, ele viveu a ética e nos ensinou a viver também a ética. É missão da igreja também indicar caminhos para que a ética seja construída no mundo. Então se engana quem diz que a igreja, não cabe à igreja se envolver em política. Se engana. A ética, ela está intimamente associada à política.
Se a igreja ela tem que ajudar a construir a ética, claro, ela está também intimamente associada, intimamente ligada à política. Agora, quanto ao compromisso social, aqui diz: a religião pode constituir a ética sem desrespeitar o comportamento social. Nem sempre aquilo que é aceito por alguns, por um grupo ou por uma maioria é ético. E aquilo que não é ético cabe à igreja acusar, cabe à igreja evidenciar. É missão da religião evidenciar. Então, muitas vezes, a igreja vai se opor ao comportamento social de um determinado grupo, de determinadas pessoas, tendo como prioridade a construção da ética.